E aí galerinha, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa segunda videoaula do nosso canal Descomplica Química. Bom, nessa videoaula a gente vai abordar os temas átomos, íons e configuração eletrônica. Bom, por questão de didática, dividimos essa aula em duas. Na primeira parte vamos ver núcleo atômico, dentro dele vamos ver as questões do número atômico e número de massa. Íons, seus tipos de íons cátion e ânions, e espécies que podem ser encontradas na natureza, denominadas de isóbaros, isótonos e isótopos. Bom, na parte 2 dessa aula vamos ver elétrons e configuração eletrônica, construção do diagrama de Linus-Pauling e exceções desse diagrama. No final da primeira videoaula, galera, na evolução de modelos atômicos, a gente deixou claro que no átomo tinha duas regiões. Que regiões são essas? Eletrosfera e núcleo. E na eletrosfera a gente encontra presente os elétrons, no núcleo os prótons e os nêutrons. Essa primeira parte da videoaula a gente vai enfocar a região denominada núcleo. Bom, na química é utilizado alguns termos que é necessário um certo conhecimento. O primeiro deles, número atômico, que é representado pela letra Z. O que representa o número atômico? A quantidade de prótons presente no núcleo, ou seja, Z é igual a P. Será o número atômico que irá diferenciar um elemento químico de um outro. Um outro termo também que é necessário conhecimento é o número de massa, que é representado pela soma de prótons e nêutrons. Número de massa que é representado pela letra A. Então temos que A é igual a P mais N. No entanto, qualquer um desses termos pode ser a nossa incógnita. Por exemplo, se queremos saber qual o número de nêutron de determinado elemento químico, então é só isolar os nêutrons. Para o primeiro termo, temos que nêutron será número de massa menos o número atômico. Utilizando como exemplo um elemento químico X, na maioria das tabelas periódicas vamos encontrar que na parte de cima vamos ter o número de massa, e na parte de baixo o número atômico. Por exemplo, utilizando como exemplo o magnésio. O magnésio está presente na família 2A da tabela periódica. Magnésio. Na parte de cima temos 24, que representa o número de massa, e o número atômico 12. Elan, alguma das tabelas periódicas eu vi invertido. E aí, como que eu faço para saber? Bom, pessoal, uma dica. O número atômico sempre será menor que o número de massa. Então, se algumas tabelas periódicas inverterem, por exemplo, o número atômico ser em cima e o número de massa ser embaixo, você logo vai perceber pelo número que é representado. Porque o número atômico que é representado pelo número de prótons sempre será menor do que o número de massa, que é representado pela soma de prótons e nêutrons. Defina para mim agora o número de partículas do seguinte elemento. Bom, nosso elemento, que é representado pela letra P, é o fósforo, que tem as seguintes informações aqui emitidas no quadro. Bom, primeiro item que eu peço, qual é o número atômico desse elemento? Lembra qual foi na representação de X? Z e A. Então, quem é o número atômico do fósforo? 15. Quem é a massa? Que a massa é o que? A soma de nêutrons mais próton? 31. Qual é a somatória? Qual o número de elétrons presente desse elemento químico? Lembra que quando o elemento químico encontra em seu estado nêutrons, os elétrons sempre será o mesmo número de prótons, que será o mesmo número atômico, ou seja, 15. Bom, qual seria o número de nêutrons? Lembra da nossa formulazinha? Temos que A é igual a N mais P. Isolando N, temos que A é igual a P. Então, o número de nêutrons será 31 menos 15. Temos que o número de nêutrons presente no fósforo é um total de 16.
Bom, pessoal, temos agora os íons. Os íons são o quê? São átomos que perderam ou ganharam elétrons. Ou seja, vamos pensar que os íons são os átomos com cargas positivas ou negativas. Átomos. Quando a gente pensa em átomo, a gente pensa em quê? Em algo neutro, neutralidade. Então, sempre que pensamos em átomos, temos que prótons é igual a elétrons, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Já em íons, o número de prótons, consequentemente, será diferente do número de elétrons. Bom, temos dois tipos de íons, que são denominados de ânions e cátion. O ânion é um íon negativo, onde o átomo irá receber o elétron. Vamos ver em propriedades da tabela periódica, ânions são elementos altamente eletronegativos, que têm a capacidade, têm a facilidade em receber os elétrons. O exemplo que aqui citei é o cloro, que recebe um elétron. Bom, o outro tipo são os cátions, que são os íons positivos. Ele tem facilidade em perder os elétrons da sua última camada. Um exemplo, o sódio. Vamos para a prática. Em uma dada reação temos o cloro. E nessa reação o cloro recebe um elétron. O cloro em seu estado neutro, ele tem o quê? 17 prótons, que é o número atômico, 18 nêutrons, que é 17 mais 18, que dá 35, e 18 elétrons. Percebe que prótons é igual ao número de elétrons. E no cloro que foi formado, o íon cloro que foi formado, temos que próton 17, nêutron 18, percebe que não há nenhuma alteração. A única alteração é referente ao número de elétrons, que como ele ganhou esse sinal negativo refere que, como elétron é uma partícula com carga negativa, então ele está excedendo o número de prótons. Então ele tem um elétron a mais, portanto 18. No caso do sódio, que tem um número atômico de 11, formando o sódio íon. Temos que o próton 11, nêutron 12 e elétron 11. Percebe-se que prótons e elétrons são iguais. No cátion de sódio temos que os prótons e nêutrons são iguais e a carga positiva refere que ele perdeu o seu último elétron da última camada. Então tem um total de 10 elétrons, um a menos do que o seu estado fundamental. Bom, pessoal, existem algumas denominações que podem ser utilizadas para agrupar elementos que possuem características em comum, que pode ser denominado essas classes: isótopos, isóbaros e isótonos. Bom, elementos que são considerados isótopos é porque ele possui o mesmo número de prótons. Elementos que são considerados isóbaros é porque possuem o mesmo número de massa. Elementos que são considerados isótonos é porque possuem o mesmo número de nêutrons. Ainda tem os elementos que são isoelétricos, que possuem o mesmo número de elétrons. Bom, Elan, não vou lembrar disso tudo na hora do vestibular, aí você está querendo demais. Pessoal, uma dicasinha bem rápida e fácil. Isótopos. Circulou o P igual ao número de prótons. Isóbaros. Circulou o A igual ao número de massa. Isótonos. Circulou o N igual ao número de nêutrons. Elementos que são considerados isótopos são elementos iguais. São elementos químicos iguais. Porque isótopo, lembra lá anteriormente, isótopos prótons refere ao que? O número atômico. Elementos com o mesmo número atômico são elementos iguais. No entanto, apresentam características físicas diferentes. Isóbaros e isótonos são elementos químicos consequentemente diferentes. Dadas essas informações, vamos tentar agrupar esses 5 possíveis elementos. Vamos lá. A. Qual é o A? Possui um número de massa 232. Possui um número atômico 90. E N igual a 142. Vamos para o B? B possui um número de massa 234, Z igual a 91 e N igual a 142.
2. Cento e quarenta e três. Vamos lá para C. A, 233. Z, 90. N igual 143. D, A, 233. Z, 92. E N igual 141. É A igual 234. Z igual 93. E N igual 141. Seguindo essa mesma ordem, vamos ver quais são elementos que podem ser considerados isótopos um do outro. Isótopo mesmo número de prótons. 90. Então, A e C são considerados o quê? Isótopos. A e C. Tem mais algum? Não. Vamos para os isóbaros. Possuem a mesma massa. 232, 234, 234. Então, B e E são considerados isóbaros. Possuem o mesmo número de massa. Ah, não tem mais. Claro, sim, tá certo. 233, 233. Então, C e D também são considerados o quê? Isóbaros. Vamos ver se tem alguns isótonos. A possui 142, 143, 143, 50 não. B e C são considerados isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. E D e E possuem também o mesmo número de nêutrons, sendo considerado também, podendo se agrupar A e C isótopos, B e E, C e D isóbaros e B e C, D e E isótonos.